São vários assuntos aqui, eu fico louco para abordar outros assuntos, enfim, mas eu vou acabar quebrando esse protocolo meu. Doutora Júlia, a senhora acompanhou também um relato aqui agora há pouco dessa mãe, desse desespero da mãe e da criança de 4 anos pelo seu tio, no caso, continua o pai morando ainda com esse cara que é suspeito e tudo mais. Só para a gente, por conta do nosso tempo, a gente está apertadinho hoje com o nosso tempo, nesse caso, o que é que vai acontecer? Porque o que a mãe mais pede nesse caso que nós falamos agora há pouco é justiça, porque ela está assustada e indignada que tudo isso aconteça e ele continue em liberdade. Perfeito, Wilson. Boa tarde todo mundo que está em casa. Essa mãe, ela é tão atenciosa que ela criou uma rede social específica e está notificando e contando a história da sua filha todas e pedindo justiça. Mas o que é que acontece? Infelizmente, como você disse mais cedo hoje, as leis brasileiras são muito brandas. Para poder ser preso, esse camarada tinha que ser pego em flagrante para ser preso em flagrante. Caso contrário, terá que tramitar todo um processo para no final ele ser condenado e somente ele sendo condenado, ele poder ir ao sistema prisional. Então, atrás dessa sensação de revolta, é necessário mesmo que a TV esteja à frente, solicitando agilidade, porque quando vocês estão em cima, o processo ele tende a correr de forma mais rápida, e correndo de forma mais rápida a gente vai conseguir vê-lo preso. Mas de imediato, infelizmente, só fica preso o bandido que a gente consegue comprovar que é um dano para a sociedade. Se ele estivesse perseguindo ainda menor, a mãe, aí sim a gente poderia, através de uma medida protetiva, requerer a prisão dele. Mas por um fato que aconteceu no passado, que foi cessada a agressão e que a justiça, infelizmente, entende que não é um risco para a sociedade, que no meu ponto de vista, qualquer estuprador é um risco para a sociedade. Mas se a justiça entende que não é um risco para a sociedade, ele só vai ser preso depois da conclusão do processo. Triste. Legislação frouxa, caduca e que deixa essa brecha terrível, né? Uma brecha terrível para poder esses marginais continuarem aprontando e se achando, enfim. E o pior de tudo, Wilson, é que a gente não tem ninguém que grite por a gente neste sentido de trazer uma legislação mais forte para que ele seja preso durante a instrução processual. Entendi. Doutora Júlia, agora vamos voltar a um outro assunto também importante. Nós vamos trazer um outro microfone, doutora Júlia, nós estamos com dificuldades de te ouvir nesse seu microfone. Acontece, nós estamos ao vivo, são 12 horas e 49 minutos, agora sim. Perfeito. Consigo ouvir, doutora Júlia? Doutora Júlia, pode dizer? Pois é. Então... Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora desse outro assunto que também tem a ver com essa coisa toda. O que a gente tem percebido é que muitos crimes que eram praticados há muito tempo atrás estão sendo agora descobertos e dando coragem para que essas mulheres possam colocar a boca no trombone, não é? Colocar a boca para pedir, inclusive, justiça e que seja feita a reparação e, enfim... E o que acontece nesse tempo? Tem um tempo que tem que de caducar? Como me explica? Por exemplo, nós temos o caso da lei Joana Maranhão, que é um caso, inclusive, de uma desportista, uma nadadora, que virou, inclusive, até uma comoção nacional e até internacional, de que ela era abusada enquanto era ainda a atleta, criança, por um professor de natação da época. E somente tomou coragem de formalizar a denúncia, de contar o que vivia 12 anos depois. Há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, infelizmente, existia um prazo prescricional que era contado como qualquer crime. A partir da data que faz o crime, que consumado o crime, começaria a contar o prazo. E isso servia também para as crianças. Então, 12 anos após, quando ela, devido às necessidades dela, começou a sentir dores e tudo, ela acabou contando que vinha sofrendo violência que sofreu na infância. Mas já não havia mais o que se fazer, porque o prazo para denunciar tinha passado, estava prescrito. Foi nesse contexto que foi criada essa lei há mais de 10 anos, que ganhou o nome de Joana Maranhão, que trouxe o benefício para as crianças vítimas de abuso sexual. Essa criança só vai começar a contar o prazo da data da sua maioridade. No caso que a gente viu agora há pouco, como a mãe já formalizou a denúncia, o prazo começa a contar da formalização. Mas digamos que essa mãe não tivesse esse conhecimento, então só poderia contar a partir da maioridade e esse prazo é de 20 anos. Então foi uma lei que trouxe um benefício muito grande para nós, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Vamos colocar aqui a cartela, nós temos a cartela, inclusive, que fala sobre a questão da lei Joana Maranhão, para a gente poder, e a senhora vai discorrendo aí, ó. Ela alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Essa prescrição passou a valer após a vítima completar 18 anos e o prazo para denúncia aumentou para 20 anos. Deu uma elasticidade maior para que a pessoa pudesse reclamar. Wilson, era da data que aconteceu e 6 meses. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, uma criança de 3 anos, ou até mesmo uma criança que já sabe falar, que entende que está errado, mas que não tem coragem por diversos fatores, medo,
por tantos outros. Só tinha 6 meses. Então, foi um benefício, o maior dos benefícios que a gente tem agora de lei que protege a criança e adolescente contra a violência sexual. Muito bem, vamos ver se tem mais outra tipificação aí da Lei Joana Maranhão. Importante sempre que a gente consiga avançar cada vez mais. Enfim, são a gente está trazendo informações importantes para você que está em casa agora, porque como tudo às vezes é muito novo e é tudo muito mais complicado, é importante que vocês consigam, a gente sempre traz esses assuntos a serem debatidos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, não explica para a gente hoje com a doutora Júlia Nunes, tá? Vamos fazer o seguinte, doutora Júlia, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar também aqui com a senhora. Deixa eu ver. Quem faz a pergunta é a Daniela Moura. Ela pergunta, doutora Júlia, a pena pode ser reduzida se passar muito tempo após a denúncia? De forma alguma. Não importa o tempo da formalização da denúncia, o crime permanecerá. Então, se você tem um crime de violência sexual, pode variar, pode chegar até 15 anos, 20 anos de prisão. Não vai ser o tempo da denúncia que vai definir. O que vai definir é qual crime foi cometido. Porque pode ter sido o abuso sexual, pode ter sido estupro, pode ter sido importunação. Então, o que vai variar o crime não é a data. Perfeito, ainda bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia é a Vivian Magalhães. Ela pergunta, doutora, pode existir medida protetiva em caso de estupro denunciado muito tempo depois? Deve existir a medida protetiva. Se essa vítima ela se sente amedrontada, se ela está sendo perseguida, mesmo que não seja para denunciar, se ela acha ou que o processo dela pode ser interferido de qualquer forma por esse agressor, ela pode requerer. O juiz vai entender a necessidade dessa mulher, se há pertinência ao que ela está falando e se há necessidade da medida protetiva, mas deve. O não a gente já tem. O sim a gente vai requerer na justiça. E nós temos diversos casos aqui em Alagoas que foi deferido, mesmo depois de ter passado 15 anos de violência sexual praticada contra o menor. Então, exijam seus direitos. Lei Maria da Penha aplica-se sim, quando tem um vínculo. Se tem vínculo afetivo, se é um parente, aplica-se a lei. No caso dessa história que nós contamos agora há pouco, dessa mãe que está lutando para que seja feita justiça, pode ser inclusive aplicada a Lei Joana Maranhão? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece? Como a mãe já formalizou a denúncia, o prazo já começou a contar. Só não iniciaria a contagem se só fosse denunciado depois da maioridade. Mas aproveita a oportunidade para a mãe que está amedrontada, pode ter seus direitos resguardados e a integridade da sua filha contra a aproximação, já que é tio, aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, pode ser pedido judicialmente uma medida protetiva para a filha, que é o afastamento do corpo, proibição de aproximação e tudo mais. Além da pena ser mais dura também, não é? Sim, o processo de Lei Maria da Penha, obrigatoriamente, ele deve correr de forma mais ágil. Né? Traz os benefícios desse afastamento, traz a possibilidade do botão do pânico, então traz diversos movimentos que ajudam a que a mulher e a criança se sintam acolhidas, que a mulher, a mãe, né, e a criança se sintam mais protegidas e menos vulneráveis a esses agressores. Muito bem. Doutora Júlia, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação conosco. Muito obrigado sempre. Eu que agradeço, Wilson. Sou sua fã. Para a gente debater esse assunto. Eu também sou muito fã, inclusive do Paz Justiça Social, que sempre está em defesa da mulher, trazendo esses temas importantes para que elas tomem conhecimento dos seus direitos e que, principalmente, saibam que não estão sozinhas. Exatamente. Eu quero agradecer pelo seu atendimento. Ele até me procurou, eu indiquei uma pessoa que estava numa situação complicada, que a namorada dele também tinha sido abusada pelo próprio irmão há uns tempinhos atrás, e a senhora está dando todo o suporte necessário. Eles estão muito felizes e mais seguros. Parabéns. Para a associação é um prazer. A associação está aí para atender mulheres vítimas de violência vulneráveis. Então, recebe menos de salários mínimos, não pode contratar, vai para lá que a gente acolhe com o maior coração do mundo. Perfeito. Obrigada, Wilson. Beijo grande. Minha amiga, sucesso, que Deus lhe abençoe e te conserve essa mulher guerreira e maravilhosa. Muito bem.